Olá, estamos iniciando neste instante mais um programa Dimensão Espírita. Na verdade, estamos retomando a apresentação do programa ao vivo neste ano de 2020. Eis que a gente deu uma descansada aí, né? E nós temos diversos programas que fazem parte do nosso acervo, que as pessoas tiveram a oportunidade de reassistir, né? Mas estamos retornando e hoje numa sexta-feira em que nós temos a grata satisfação de contar com a presença do nosso amigo Raul Júnior, que está aqui conosco. Ele faz parte da equipe de palestrantes do Consolador Prometido de Sara, né? E está conosco aqui. Tudo bem, Raul? Como é que está? Tudo bem, boa noite Gil, boa noite Edson. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? É sempre boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez é um privilégio a gente estar aqui no programa para conversar e aprender mais um pouquinho. E aqui no programa quem manda é o convidado, ou seja, a gente pergunta qual é o tema que ele gostaria de abordar e o Raul escolheu como tema para abordagem um tema muito interessante que com certeza vai nos provocar ótimas reflexões. A negação de Pedro. Exatamente. E o Raul traz a análise de um texto muito interessante também, que está nesse livro, né, Raul? Boa Nova. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo espírito Humberto de Campos. Perfeito. Sabe que esse livro provocou bastante polêmica, né? Como a maioria dos livros que o Chico, né, trouxe, causaram uma revolução, né? Na verdade, causou polêmica por causa que ele registrou aqui que era o espírito Humberto de Campos. E o espírito Humberto de Campos, na época, né, ele tinha morrido há pouco tempo, e a família processou o Chico Xavier. Ô Chico, já que as obras são do Humberto de Campos, nós queremos direitos autorais. E aí provocou um processo interessante na justiça brasileira, porque se tratava de uma exigência de que os direitos autorais da obra pertenciam então a Humberto de Campos, né? A família do Humberto de Campos. E a decisão da justiça brasileira foi de que os direitos autorais enquanto o cara está vivo. Enquanto encarnado, não pode ser encarnado. Não, a família não tem direito, né? Mas, para evitar problemas... Fazendo um trocadilho, de cujos a pessoa não está viva, né? Mas aí, atendendo uma recomendação da espiritualidade, a partir dali, Chico Xavier passou a psicografar os livros ditados por Humberto de Campos como o Irmão X. Então tá, o que importa é a mensagem. Quem está trazendo a mensagem é secundário. E isso é verdade, né? Pouco importa quem está trazendo. O que importa é que esta mensagem tem conteúdo, esse conteúdo é muito bom, e ele relata histórias, como Humberto de Campos era um jornalista muito bom, um escritor da Academia Brasileira de Letras, vai para o mundo espiritual com todas as qualidades. É assim que a pessoa vai. Amplia a consciência, e lá ele toma conhecimento de diversos fatos, né, conversando com as pessoas, olhando os registros, ele toma conhecimento de fatos, né, do tempo de Jesus, que ele relata nesse livro. É tão bom esse livro que Chico tinha na cabeceira da casa dele. É um dos três, meus são um dos três preferidos. Caminho da Luz, Paulo Estevam e Boa Nova. Sim, eu começo com Paulo Estevam, né, a Caminho da Luz. Esse eu não leio ele tanto. Acredito que eu não tenha lido ele completo. Mas já usei bastante ele em palestras nas passagens que ele registra. E por que você escolheu esta passagem, Raul? Então, na verdade, assim, o que marca nas obras do Humberto de Campos tem das várias características, a gente consegue vislumbrar duas que são as que mais se destacam, né? O Humberto de Campos ele usa como pano de fundo das obras os fatos históricos, né? O que realmente aconteceu. E no mundo espiritual, o Humberto de Campos teve acesso a algumas informações de bastidores, alguns detalhes que não foram registrados nos evangelhos, ou se foram registrados registrados de forma resumida. Então ele tem acesso a esses fatos, e aí ele usa de uma outra característica dele, de escritor, que é a sensibilidade dele de escritor, né?
transmitir esses fatos, essas ideias de uma forma mais bonita, mais poética. E o que é mais relevante também. Exato, para dar justamente ênfase no que é importante. Então, se a gente for fazer assim, mas o que é essa sensibilidade, né? Para quem cozinha, a pessoa já sabe, né? Que contém na receita uma pitada de sal. Mas o que é uma pitada de sal? É 1 grama, Aí 2 tu gramas? fala por ti e pelo Wes, porque negócio de comida não é comigo, eu não sei cozinhar Quem nada. cozinha, pela experiência, sabe que a pitada de sal é isso aqui. Então, a experiência que ele tem como escritor ajudou muito ele nessa sensibilidade de abordar esses fatos, né? Então, a beleza da obra, né? Dos personagens, e acho que é até importante a gente falar que ele aborda, aqui ele vai abordando fatos dos personagens do Evangelho, só que não é um livro biográfico, não é um livro para colocar os acertos e os erros dos personagens, não. Fazer um relato. Fazer um relato, mas em cima desses relatos a gente pode fazer algumas reflexões para a nossa vida, né? Porque não são os erros dos espíritos, né, que vivenciaram aquela época com Cristo. São os nossos acertos, são os nossos erros, é a nossa vivência, né? Porque esses espíritos hoje são espíritos redimidos, né? Não precisam mais reencarnar na Terra, só retornam em missão. Então, os fatos descritos aqui, dos acertos e dos erros, são os próprios nossos acertos e nossos erros, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que hoje eu esqueci de botar aqui para mostrar o Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Espíritos é um livro com 1019 questões, com perguntas feitas por Kardec e por outras pessoas, né, e com respostas dos Espíritos. Existe uma questão interessante que eu sempre gosto de referir, que é a questão 978. Kardec pergunta se não turba a felicidade dos espíritos, né, todas aquelas coisas erradas que o espírito fez nas suas várias existências. Aí a resposta dos espíritos é a seguinte: a lembrança das faltas não turba a felicidade para a alma purificada, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas. Então, desde o momento que você resgata as suas faltas, que você saiu vitorioso das provas, a lembrança daquilo não vai te deixar triste. Pelo contrário, vai te deixar feliz de saber que você superou, né? E essa sempre é a visão. Está aqui o Livro dos Espíritos, o Edson já trouxe. Olha, o Edson Não, foi um espírito que... o espírito encarnado. Esse é o livro que eu estava dizendo, questão 978 que está aqui. Que é a reflexão que a gente tem que fazer. Tudo que nos ocorre, né, o Raul, ela tem que servir como experiência para o futuro. Com certeza. E a gente não pode lembrar aquilo com ficar preso na O erro lembrança. faz parte do nosso aprendizado, Sim. faz parte do processo. Infelizmente, a gente nós temos escolhas, né? A gente podemos fazer o certo e a gente pode fazer o errado e ter que corrigir mais cedo, nessa vida ou em outras vidas. Mas o erro faz parte do processo. No livro, se eu não me engano, Coração, Pátria do Evangelho, como é que é? Esqueci o nome agora. Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho. Exatamente. Num determinado ponto lá, o anjo volta, né, o espírito volta do Brasil, dizendo: olha, fala para Jesus, né, fala para Jesus, o senhor tem que intervir, eles estão massacrando os índios, massacrando os negros, o senhor tem que intervir, né? Aí o Jesus fala assim: não, eu sei, o anjo chorando falando isso. Mas, infelizmente, a dor ainda é ferramenta retificadora. Infelizmente, ainda a dor para esse planeta, uma ferramenta retificadora. Então, os erros fazem parte do processo, a dor faz parte do processo, mas transpassado esses momentos de queda, a gente vai olhar para trás e vai dizer: não, eu caí, mas eu levantei. Superei. O importante é que eu estou aqui de pé e passei por isso. Uma outra reflexão, porque quando você fez essa palestra, você levantou esta observação. É que a gente sempre, como você pega assim, um santo, né? Uma pessoa, um espírito evoluído, tá? E aí você analisa os apóstolos. Como é que os apóstolos cometiam tantos erros, né? Mas como? Jesus foi escolher gente, podia ter escolhido gente melhor, né? Não, quando eu estava falando dessa palestra, eu lembrei quando eu tinha uns 7 anos, eu acho. E aí numa aula de religião, aí a gente leu uma parte do Evangelho dizendo que quando a gente for falar com Deus, a gente tinha que nos recolher para o nosso quarto íntimo. Mas
coisa assim, ó, quarto íntimo. Eu era criança, não sabia interpretar um texto, né? Então, Eu achava que era um quarto mesmo, né? Exato, a nossa casa era muito pequena, nós éramos em 5, então não tinha privacidade, não tinha quarto. Não tinha quarteto. E o que eu fazia? Eu pegava o evangelho, aquele pequenininho, que é uma capinha azul que a gente encontra nos hotéis, botava dentro do calção e ia pro banheiro, porque lá eu ficava sozinho. E lá eu lia o evangelho. Banheiro íntimo. Banheiro íntimo. E lá eu começava a ler e ficava encantado com a história do evangelho. Só que eu ficava assim, com uma pulga atrás da orelha, eu ficava meio indignado como os apóstolos, eles não entendiam o que Jesus falava, eles duvidavam do que Jesus falava, ficavam sempre discutindo, né, alguns ensinamentos. E aí assim eu me perguntava como Jesus foi escolher os 12, né, justamente por... E aí, com o passar do tempo, né, a gente conhece a doutrina espírita, começa a fazer os estudos, a gente percebe que Jesus não trabalha sem estratégia, ele não trabalha sem um plano, né? Os 12, por vários motivos, foram escolhidos, mas justamente um deles... Mas eram espíritos em evolução. Exatamente. Mas com seus problemas como nós. Um deles, exatamente, justamente porque é para a gente nos reconhecer nos apóstolos, né? Porque se fosse tudo anjo, vamos supor que ele tem aqui, os 12 fosse tudo anjo, Jesus é o espírito mais evoluído, e tudo anjo, aí a gente ia ficar como? Não, ficaria perdido, né? A gente não tem uma Eles referência. fizeram porque eles... Olha, ó, o apóstolo tal errou daquela forma, mas eu do mesmo jeito. O apóstolo tal tem um temperamento igual ao meu. Só que assim, eles conseguiram dar um salto na evolução deles. Do mesmo modo, isso que é importante. Nós também vamos conseguir. Para mostrar que a gente também pode, né? Assim como eles fizeram. Tá. E a passagem? Vamos lembrar a passagem aqui. Então, lá no capítulo 25 do livro Boa Nova, vamos começar usar o 25 como introdução para o capítulo da negação de Pedro, o capítulo 26. Lá no capítulo 25, Jesus vai o seguinte, ele já estava... O título aqui é a última ceia. Jesus já sabia de antemão que ele teria que passar por todo aquele processo. Então ele desejava, né, se reunir com os apóstolos, comer a Páscoa com os apóstolos para passar as últimas mensagens, os últimos ensinamentos para os apóstolos. A Páscoa naquela época, fazendo uma comparação grosseira, né, bem grosseira, é uma festa que reúne a família, né? O que a gente tem, uma festa similar a essa, seria o nosso Natal. Que as pessoas se reúnem em torno de uma mesa, dividem uma ceia, as pessoas vão de um lugar muito distante para o outro para se reunirem com seus familiares. Então a Páscoa para os judeus daquela época tinha esse significado de união, e Jesus queria comer a Páscoa com os 12. E aí ele, mais uma vez, ele vai declarar para os apóstolos o seguinte: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então Jesus já estava preparando, né, falando de forma bem clara o que ia acontecer. E mais uma vez os apóstolos não estavam entendendo nada que Jesus estava conversando, estava falando com eles. E eles começaram com uma conversa de quem seria o maior quando o reino de Deus fosse implantado na terra. E a palavra maior começou a se repetir várias vezes. E aí Humberto de Campos ainda vai descrever a cena que Jesus os observava com entristecida piedade. Aí Jesus se levanta, e aí se faz o silêncio na sala. Ele tira a túnica dele, se veste com um avental que os escravos usavam, pega uma tigela com água, um pano, se ajoelha e começa a lavar o pé dos apóstolos. Para espanto de todo mundo, ninguém entendeu aquilo. E aí a gente tem que fazer só uma observação de que lavar os pés naquela época, para os judeus, tinha um significado simbólico e prático, né? Na organização familiar daquela época, existia, né, uma sociedade patriarcal, machista. O pai vinha em primeiro, a mãe, a esposa logo em seguida, vinham os filhos, depois vinham os empregados e abaixo os escravos. Então, quando uma visita chegava na tua casa, o empregado menor, no caso, ou o escravo, ou os empregados, mas normalmente o escravo,
ia lavar os pés da discípula. Porque naquela época a pessoa andava muito a pé e tinha que lavar mesmo. Exatamente. Então, para tirar a poeira e para refrescar, né? Porque eles viviam no deserto. Então tinha mas quem fazia esse serviço era o escravo. E aí Jesus se coloca na posição de escravo e começa a lavar os pés e fala: aquele que queira ser o maior, seja o menor servindo. Olha só, vamos parar nessa passagem, porque essa passagem para mim é espetacular de Jesus, porque isso serve para o nosso dia a dia, inclusive em casas espíritas. A gente, assim, conversando sobre isso, a partir do momento que Jesus lava os pés, tem algum serviço assim que a gente pode escolher? Vamos pensar aqui. Tem algum serviço? Porque eu já vi gente, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que fazer isso também. Eu tenho que pegar a vassoura e ajudar a varrer a casa. Eu tenho que limpar também o chão. Imaginemos a nossa avózinha, o nosso pai, a nossa mãe, que muitas vezes já está desencarnado, se ajoelhando para lavar os nossos pés. A gente não ia, com certeza, ia se revoltar com aquela cena. Agora imagine o governador espiritual do planeta Terra se vestindo de escravo e lavando os pés, para dar uma lição, para ensinar mais uma vez. Então é inconcebível, né? A gente que se diz espírita e cristãos, né? Ficar escolhendo ou que eu quero ou que dá mais destaque. Tem uma passagem que o Chico conta. Nasceu espírita, a pessoa nasceu espírita, viveu o espiritismo, foi trabalhador da casa, palestrante, trabalhava em todos os setores possíveis e inimagináveis de uma organização espírita. Quando desencarnou, imaginou assim: agora eu vou chegar lá no nosso lar e vou trabalhar assim naquelas grandes organizações, porque como espírita eu já fiz tudo o que eu podia ter feito. Daí chega lá no Clarencio, eu uso sempre o Clarencio como a referência, Clarencio. Daí, Clarencio, qual vai ser meu trabalho? Ele assim: você vai cuidar da porta do inferno. Da porta do inferno? Eu que fui um espírita, que trabalhei em todos, fui palestrante, fiz todas as atividades assim. És a pessoa mais indicada para cuidar desse lugar onde só chegam os sofredores. Então a gente imagina que porque trabalha muito vai cuidar da porta do céu, né? Na verdade, como diz o Gilberto, tu disseste agora, as atividades estão para a gente de qualquer forma, e o Cristo mostra ajoelhando, lavando os pés, né? Não tem ninguém que reclamar de nada, de atividade nenhuma, porque se Jesus lavou os pés, que era a atividade mais humilde que poderia ser feita por alguém, a escravo que fazia, ele fez. Agora você continua no relato. Jesus lavou os pés e tinha deixado um recado para eles assim: pessoal, eu não venci no mundo, eu venci o mundo. É diferente. Exatamente. Uma coisa é vencer no mundo, é ser rei, né? Outra coisa é você vencer isso. Ele não foi um teórico, né? Ele foi um prático. Botaram em prática. Ele botaram em prática. Pessoal, eu fiz justamente para mostrar que é possível. Sim. Né? E aí Pedro, vendo aquela cena, né? E Pedro amava Jesus. Realmente ele via o Jesus como um filho de Deus, como um enviado de Deus, como um Messias. E ele vê Jesus vestido de escravo. E na cabeça dele, já era uma pessoa de mais idade, era o mais velho do grupo, era o ancião do grupo, né? O patriarca do grupo. Na cabeça dele, ele foi criado para a importância de uma pessoa estar na quantidade de servos, de empregados, né? De pessoas que estão servindo. E hoje, infelizmente, o mundo vê ainda, né, isso. A pessoa quanto mais importante essa pessoa é, quanto mais empregados tem, quanto mais rico ela exatamente, né? Quanto mais posses tem. E aí Pedro vê aquela cena e não entende, né? E aí ele vai exclamar, dizendo assim: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosses um escravo vulgar. Ele dá de dedo em todo mundo. Além de dizer: Jesus, tu não vai lavar meus pés, ele dá de dedo. Aproveita e levemente preconceituoso, né? Porque ele já bota o escravo como realmente o mais curioso, se não fosse trágico, seria cômico, porque a Páscoa é justamente para comemorar a libertação quando eles eram escravos. Os hebreus escravos. Exato. Então, mas ainda assim eles mantinham o escravo nas suas casas, né? Então o ser humano é um contrassenso, né? Nós somos humanos sendo humanos, né? E aí, né, Jesus, com aquele olhar de compaixão, olha para Pedro e exclama assim: ó, Simão, não querais ser melhor que teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida.
Em verdade, assevero-te que, Jesus está afirmando, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. E aí a gente começa a fazer as reflexões para a nossa vida, né? Jesus fala dos pés, e depois que Pedro escuta isso aqui, aí Pedro fala, não, então Senhor, lava meus pés, lava minhas mãos e lava minha cabeça. E aí Jesus fala, não, só os pés já basta. Lavando a base, está tudo certo, né? A base do sentimento está correta, está limpa, está pura, o resto está tudo certo. E a gente não faz essa reflexão das nossas ações. O que motiva as nossas ações? Nesse caso, quando a gente faz uma crítica, qual é o motivo da crítica? O que realmente está gerando aquela crítica, né? A gente não faz. Não seria mais fácil então a gente dar o exemplo e fazer do que falar? Um exemplo da Casa Espírita. O palestrante vai fazer uma palestra. E a pessoa que está assistindo fala, não gostei dessa palestra. A palestrante é ruim, a palestra foi ruim. Mas então não é mais fácil ou não seria melhor você indicar, olha, eu acho que você poderia ter falado melhorar nesse ponto, né? Porque erros existem e existem para ser corrigidos. Mas a gente tem que verificar justamente isso. A gênese dos nossos atos, né? A origem, o que é. Realmente a gente quer ajudar a pessoa, né? Não estou dizendo que não possa mais ser feito críticas. Pelo contrário, se for crítica realmente para ajudar, a gente tem que fazer. Mas qual é a origem das nossas ações? Né? E aí o segundo ponto aqui, que Jesus vai falar, não participarás do meu espírito com a suprema da igreja, sem o meu auxílio. Se a gente parar para pensar, o que a gente faz sem auxílio de outras pessoas? A gente veio para o planeta Terra, teve uma equipe que nos preparou para a reencarnação. A gente reencontrou um pai e uma mãe que nos aceitou como filhos na reencarnação. Nós nascemos, nós reencarnamos. Uma mãe e um pai cuidou da gente. Um anjo, que a gente chama de professor, nos educou na escola. Várias pessoas nos ajudam a tratar hoje aqui. Quantas pessoas nos ajudaram? Né? Sem falar no Cristo. Que está supervisionando, coordenando tudo isso. Sem falar em toda a moral que ele deixou para a gente, passo a passo, a gente não tem como chegar. Ele afirmou isso para Pedro. Sem a minha ajuda, tu não vai chegar em lugar nenhum. Tu pode fazer todas as tuas faculdades, todas as tuas ciências, mas sem o meu auxílio, né, não vai chegar ao Pai. Eu sempre me questionei, inclusive faz parte de uma palestra que eu faço, falo do testemunho do Cristo, né? Porque se a gente parar para pensar, ele fez tanta coisa que a palavra testemunho ou a atitude testemunho da vivência dele fica perdida naquele todo que ele fez. Ele fez tanta coisa, mas nesse texto que tu trouxe para nós, o capítulo 25 e o capítulo 26 da Boa Nova, que é a Santa Ceia e a Negação, tem uma passagemzinha que eu acho que eu vou tomar a liberdade de dizer que é o testemunho dele. Inclusive, eu estava aqui já olhando o Facebook, Gilberto, e uma colega que falava assim da dificuldade que é quando uma pessoa dá o testemunho da religião ou comete alguma coisa errada, ela é criticada por todo mundo. Isso é uma coisa normal no mundo, né? Ainda mais agora em tempos de mídias sociais, né? Mas olha o que diz o texto que tu trouxeste, diz assim, ó, diz o Cristo, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. É o testemunho do Cristo, porque nós vamos chegar à cristandade tombando. Tomba, levanta, aprende, não tomba mais aquele erro, mas tomba em outro, mas depois aprende. E ele tombou todos esses percalços da vida e mostrou para nós a redenção, que é chegar à plenitude. Exato. Então, ele diz, eu vim do Pai para mostrar que aqueles que caem vão chegar ao triunfo. Ele, na verdade, ele é o testemunho. Perfeito, ele é o testemunho. Ele veio em carne, né? Para mostrar. Sim. Com todas as dificuldades que nós já passamos, nada que a gente vai viver na vida, ele já não viveu. Para mostrar que é viável. Exato. Pessoal, isso não é teoria, tá? Isso sim, funciona. Perfeito, Gilberto. E aí botou no funcionamento para mostrar que funciona. E a morte dele não é em vão, no sentido de que o tombar e levantar-se é morrer e, abre aspas, né, que nós não usamos, mas ressuscitar é nascer de novo, né? Nascer daquele erro e estar em plenitude, né? Na verdade, está aí o testemunho do Mestre para nos ensinar que
todos nós erramos e devemos, como tu acabaste de dizer antes um pouquinho, é no erro que a gente tem que aprender a melhorar. Esse livro, são todos os parágrafos que tu for ler, de uma beleza assim, singular, então é difícil tu chegar a destacar algumas coisas. Porque é um conteúdo autêntico, essas palavras aqui são autênticas. Exato. Não é uma interpretação que o Humberto de Campos está fazendo, ele está relatando, ditando o texto completo, porque foi resumido, né? Uhum. Foi resumido, ali quando foi feito o Evangelho, foi resumido. Como vai fazer uma palestra, o cara está anotando lá uma reunião lá de 2 horas, a ata sai de poucos minutos, é só um resumo. Não é falar, naquele tempo não tinha como é aquele negócio que escreve letra por letra? Taquigrafia, que resume, né, em símbolos. Né? Mas eu imagino que o Humberto de Campos teve a graça de poder ter assistido, porque provavelmente isso acontece no plano espiritual, né? A uma projeção do passado, né? Isso está gravado, sim, plasmado, né? Então é fácil de reproduzir. Ele deve ter assistido a cena para transformar isso em livro. Então a graça dele poder ter ido tecnicamente lá, visto a cena e poder trazer para nós com toda essa plenitude, com todas as letrinhas, né? E a sensibilidade do relato, tá? Isso tem que é um talento que a pessoa tem. Assim como o André Luiz tinha, sensibilidade do relato, alguns espíritos têm, isso também é importante. Mas nada melhor como jornalista, né, Gilberto? Segue aí, vamos lá. E Jesus continua, né? Nesses apanhados aqui do capítulo, que é muito rico, é muito profundo, Jesus continua: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. Jesus já sabia que na hora que ia apertar, todo mundo ia correr, todo mundo ia se esconder, que é natural. Ele vai dizer assim: é natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender, né? É a nossa condição de aprendiz, né? Algumas pessoas se colocam na condição de professores, né? Mas aí quando vem a prova, vem o resgate, percebe-se, né, que não está na condição de vivenciar, de exemplificar. A gente está na condição de aprender. Antes, porém, Jesus continua: antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí Jesus sobe o degrau. Olha o patamar que ele colocou. Não, ele colocou em outro andar. Porque até então era assim, ó, próximo como a ti mesmo. Aí tá bom. Eu amo o Raul como eu me amo, tá um alcance. Ele resumiu os 10 em 2. Ama a Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, né? E o próximo como a ti mesmo. Até aí tá tudo bem, porque daí a gente tá o nosso. A gente consegue conversar. Agora assim, Gilberto, tu ama o Raul como eu. Aí ele colocou no amor incondicional. Eu tenho que amar o meu próximo de forma incondicional. Ele colocou lá em cima. Tem que amar como Jesus amou, aquela música. Amar como Jesus amou. Exato. Esse que é o problema. É um novo desafio. Aí ele coloca um novo desafio. Então aí a gente tem que repensar todo o nosso ser, né? Enquanto a gente não consegue aprender a amar o nosso próximo, amar o próximo não é nenhuma de forma condicional. Jesus vai amar através de nós, através das boas ações, através da caridade. Mas isso não é uma dificuldade, né? É um objetivo, porque quando ele diz ama como eu amo, ele foi muito compreensivo no amor dele em toda a passagem dele. Então, ele também coloca no amor a compreensão dos fatos, inclusive consigo mesmo, que é: se eu não dou conta de amar, também não preciso ficar me crucificando. Calma, eu devo aprender. Porque ele era assim, ele não apertava ninguém, ele dizia: vai e te arruma, vai, não precisa agradecer, vai e te melhora. Então ele foi muito compreensivo. Então a gente tem que lembrar que essa compreensão faz parte do amor, para conosco e para com os outros também, né? Como diz o Haroldo Dutra Dias, que é um grande palestrante, um grande orador espírita, nós somos crianças espirituais em evolução. Jesus nos via como crianças espirituais, ainda nos vê, né? Por isso que ele manda missionários atrás de missionários, justamente para nos ajudar. Como a gente vê uma criança lá brincando lá no jardim de infância, fazendo aquelas traquinices, e a gente entende aquilo, porque a gente está vendo com os olhos de um adulto vendo uma criança, e é a mesma visão que Jesus tem em relação a nós. E a dificuldade, a gente começa a ter a noção da dificuldade que Jesus teve de passar a mensagem para essas crianças, que somos nós, né? A dificuldade de um ser perfeito, que sabe tudo,
de passar esse conhecimento moral para seres que ainda têm uma dificuldade enorme de entender. Por isso que ele aceitava o título de mestre. Bom é o pai, mas aceitava o título de mestre, porque exatamente esta é a sua grande qualidade, de mestre, e ensino, que ensina pelo exemplo. Tu lembra de uma passagem que quando as pessoas apertam, ontem dizem assim, mas isso aí foi Jesus que fez, lembra que a gente fala, mesmo quando a gente já comentou no programa, mas isso foi Jesus que fez, quer dizer, tipo, se é Jesus que faz, eu não consigo fazer, mas ele está dizendo, ama como eu amo, então qualquer pessoa pode fazer o que Jesus faz. Obviamente, pela nossa infância, pelo nosso processo evolutivo, nós ainda temos dificuldade de fazer determinadas coisas, mas nós vamos fazer. Isso que é importante lembrar. Tem que ter consciência, né, dessa pequenez momentânea, né, e ao longo dos séculos isso vai ser mudado, né, e a gente vai lembrar, a gente pode lembrar daquele caso, daquela passagem, que o Jairo, que era o mestre da lei, vai a Jesus pedir socorro, porque a filha dele estava doente, né. No caminho, a mulher aqui que sofria de hemorragia é curada, né? No caminho entre a praia e a casa do Jairo, essa mulher é curada, né? Que ela pega no manto do Cristo. E aí vem um servo do Jairo e diz, olha, Senhor, infelizmente a sua filha morreu. Né? Jairo chorando, vira para Jesus e fala, mestre, me perdoe incomodá-lo, mas não precisa mais da minha casa. Aí Jesus olha para ele, não, confia, apenas confia. E Jesus vai na casa de Jairo e as pessoas chegam lá chorando, desesperadas. E aí ele pergunta, por que vocês estão chorando? Não, porque a menina morreu. E aí Jesus fala, não morreu, ela está só dormindo. E aí alguém pergunta, você acha mesmo que nós não conhecemos a morte quando a gente a vê? Ele diz, não, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. Ele entra na casa, como os apóstolos, pai e mãe, e fala para a menina acordar, ela levanta, né, o espanto geral das pessoas. Então, trazendo essa passagem para a nossa vida, a gente conhece a morte, a gente conhece a mentira, a gente conhece a injustiça, né? Porque quando a gente vê a injustiça, a gente se levanta, a gente se revolta. Ainda vivemos nessa zona, né? Mas isso é questão do processo que a gente começou. E aqui na doutrina espírita, na casa espírita, a gente inicia esse processo de mudança, né? A gente está mudando, está iniciando esse processo. Há um mês, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, é só o início do processo. E quando fala da doutrina espírita, e obviamente vai-se aos princípios da doutrina espírita, e fala quando que a gente erra, e aí a gente vai dizer, mas eu não vou dar conta, como o mineiro diz, né? Eu não vou dar conta nessa vida. Exatamente aí traz o espiritismo, dentro dos seus princípios, a reencarnação, porque a gente não vai dar conta mesmo nessa vida. Nós vamos precisar de tantas outras vidas, quantos forem necessárias para a gente dar conta de melhorar e chegar até eu vou usar o termo perfeição, né? Que é a angelitude. É Jesus dizendo, não tem problema, tu é um ser imortal que vai ter inúmeras vidas que vai dar conta assim, é só questão de tempo. E aí, só para arrematar a gente traz para a casa espírita. A casa espírita não é lugar de espírito luminoso, não é espírito puro. Casa espírita é lugar de espírito imperfeito, vingativo, egoísta, orgulhoso. É aqui que é o lugar desses espíritos. Sim, justamente nós estávamos comentando antes aqui, e eu gosto muito da colocação do Marlon. O Marlon, ele é daquela equipe do Divaldo. Marlon Reikdal. Reikdal. Ele é catarinense, mas mora em Curitiba, né? E ele faz parte da equipe dos estudos psicológicos da Joana de Ângeles com o Divaldo. E ele diz isso muito, muito claro, eu concordo com ele. Você não está no espiritismo por mérito. Não pensa que você está aqui por mérito. Você está aqui por necessidade. Nós temos que ter esta visão. Estamos aqui por necessidade. E aí ele acrescenta. Você já deu errado em um monte de lugar. Até ateu você já foi. Até ateu você já foi. Então agora você tem uma religião, uma filosofia que te traz todas as respostas que tu sempre buscou. Então tu não tem que reclamar mais que não tem explicação. Está tudo explicadinho ali. Então você não tem o que reclamar. Então por necessidade você está aqui agora. Você pensar diferente, então você está no lugar errado. A gente pode lembrar aquela historinha que o Chico estava fazendo um atendimento e veio uma senhora procurar o Chico. E ela assim, Chico, eu estou com um problema com meu marido. Aí o Chico, naquele jeitinho, ele disse, não, pode falar, minha irmã. Meu marido é um marido muito bom. Ele cuida dos filhos, ele é trabalhador, ele me ajuda
nas tarefas da casa, ele é isso, ele é aquilo, mas ele tem um defeito, Chico, ele não é espírita. Aí o Chico deu uma risada, falei, minha irmã, se ele é tudo isso que tu está falando, ele não precisa do espírito. É aqui, como diz Kardec, para domar as más inclinações. O conceito do espírita é aquele que tenta, aquele que se esforça. Se esforça para domar. Se esforça, não aquele que consegue. Aquele que consegue já está fazendo. Isso é uma historinha que não dá para contar muito para as nossas mulheres, né? Mas nós já estamos chegando na negação. Chegou a hora da negação? Está quase lá. Daqui a pouco termina o programa e ainda não negamos. Não, vamos chegar. Aí Jesus continua, né? Vendo que Jesus repetia mais uma vez aquelas recomendações de despedida, Jesus estava se despedindo dos apóstolos, né? E eles não estavam entendendo, né? E aí Pedro, para dar o testemunho que não estava entendendo, ele pergunta, afinal, Senhor, para onde ides? Né? E aí ele vai continuar, ainda não te encontras preparado, Jesus vai responder para ele, ainda não te encontras preparado para seguir-me, Pedro. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde, já estava profetizando, entrarás na posse da fortaleza indispensável. Agora é aprendizado, tu vai dar o teu testemunho lá na frente. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos seus companheiros. Isso a gente começa a nos vislumbrar na casa, né? Por palavras aos nossos companheiros. O valor da sua dedicação, acrescentou, com certa ênfase ao propósito de se impor a confiança do Messias. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podeis duvidar da minha coragem? Aí falou o ancião, né? Então não sou homem, por vós darei a minha própria vida. Aí Jesus deve ter dado aquele sorrisinho do medo assim para ele. O Cristo sorriu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credor de novos ensinamentos, né? Pela tua ansiedade tu precisa aprender coisas novas, Pedro. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade eu te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E aí Pedro vai continuar ainda, ele não desistiu. Julguei-vos então um espírito mau e endurecido. A esse ponto, indagou o pescador, sentindo-se ofendido por Cristo. Aí, Jesus continua, né? Com aquele ar de compaixão, fala, não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponhas ingrato ou indiferente aos seus ensinos. Jesus sabia que Pedro realmente o amava, que o admirava, né? Ele vai dizer o seguinte, porém vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, por fraqueza humana que Jesus já previa, tinha certeza que iria acontecer. Ele estava afirmando. E o interessante é assim, ó, o Marco também faz uma análise desse texto, ele diz assim, interessante que eles viviam com Cristo, sabia das qualidades de Cristo, e quando Jesus diz assim, tu vai me trair, a pessoa duvida, não, mestre, não, mas eu estou dizendo que tu vai trair, não por mal, vai ser por fraqueza, mas mesmo assim a pessoa não acredita, né? Olha como nós somos. E aí no continuar aqui, na hora da terceira negação, né, que fala aqui, o galo não cantará, que é uma expressão idiomática, né? Antes do amanhecer, né, tu vai me negar. Então, na terceira negação, né, que as pessoas perguntam, você conhece o Cristo? Você não estava com ele? Né? Você não é um deles? E Pedro disse, não. Humberto de Campos vai afirmar que Pedro consegue ver o rosto de Jesus numa água. Essa passagem emblemática. Mas é interessante porque assim, ó, ele nega a primeira vez e não percebe. Esse que é o detalhe. Aí nega de novo e não se dá conta. Nega 3 vezes e também não se dá conta. Aí ele volta, o galo canta. Aí quando ele cai a ficha, ai meu Deus, ele enxerga o rosto de Jesus de forma serena e ele vai lembrar desse ensinamento, que o homem do mundo, né, que o espírito que precisa reencarnar no planeta Terra é mais fraco do que perverso, é mais por fraqueza do que perversidade. Por maldade. E tem, eu também estava lembrando para vocês que antes de vir eu aproveitei para ver de novo aquele filme que está na Netflix. Digo Netflix porque dá acesso para todo mundo, né? Pedro a Redenção. Não é um filme de alta produção, mas é um filme interessante.
a história, porque é no final da vida de Pedro, quando ele está preso lá em Roma, né, no tempo do Nero, né, no tempo do Nero, e ele começa a lembrar, aí se percebe o efeito que a negação teve na vida dele, né? E aí chega o momento do testemunho dele. Depois aí ele é crucificado, inclusive pede para ser crucificado de cabeça para baixo, que não se julgava digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Mas a gente percebe o efeito que aquilo teve na sua vida. Nos próximos 30 anos depois da negação, ele vai fazer uma revolução na sua vida, né? O Emmanuel vai dizer que ele chega a dizer que ele é a célula central da assistência cristã, que ele, né, Pedro foi um dos mentores da Casa do Caminho, né, que foi a primeira assistência social cristã da história do mundo, né, onde os doentes, os pobres, as viúvas, as pessoas que transeuntes, né, aqueles que caminhavam, que eram abandonados, ficavam à sorte, morriam de fome, morriam com doenças. Então eles criaram essa casa justamente para amparar essas pessoas que não tinham condições, não tinham o que comer, não tinham onde dormir, não tinham tratamento, não tinham uma ajuda, um amparo, né? E aí o Emmanuel vai dizer que ele é a célula central de todo esse serviço, né? De toda essa assistência que foi implantada naquela época. Aí, eu estava aqui mexendo no computador enquanto vocês estavam começando o programa e vocês falaram como é que Jesus escolheu os 12. Aí tu vê, né, que mesmo na fraqueza do Pedro, porque se a gente pegasse o texto até aqui, sem essa última fala tua, ninguém escolheria Pedro para ser um discípulo. Sim. Mas se tu depois observa que a mudança dele, né, como o Gilberto lembra que no filme ele faz esse resgate de tudo isso, e ele se torna essa célula de assistência social cristã, a primeira assistência cristã, ele passa a ser um discípulo daquele que Cristo escolheu, porque Cristo o via lá na frente, né? Um homem bondoso, um homem que iria trabalhar. Se mas com as dificuldades como nós somos agora, tadinho de nós, ele já vê nós lá na frente. Ele já está vendo a gente, ele está apostando que não vai cair o microfone. Então, é uma das características do espírito crítico, né? Uma é vislumbrar o futuro. Vislumbrar o futuro. E o outro compreender a condição, velho. E sempre ver o lado bom das pessoas, né? O Cristo sempre viu e sempre vê o nosso lado bom. O espírito em evolução. As nossas potencialidades. Ele acredita na gente, ele sabe que a gente é possível, que a gente vai conseguir. E justamente por isso que ele nos manda tanta ajuda, tantos missionários. E aí, né, uma reflexão simples dessa frase que ela é pequena, mas é gigantesca no sentido, né, que o homem do mundo é mais frágil. A gente é mais por fraqueza do que por maldade. E quais são as fraquezas? O orgulho, o egoísmo, né, que diz o Evangelho que são os pilares do sofrimento humano, né? O medo, a falta de perdão, a falta de caridade. Essas são as fraquezas que a gente vem fazer o quê? Buscar fortaleza onde? Na casa espírita. É aqui que a gente vai aprender o Evangelho, o bercinho, as ações sociais do rancho, do trabalho de passe, magnetização das águas. E a convivência com as pessoas, né, para também aprender a conviver com o outro diferente, né, com o oposto, com uma opinião contrária muitas vezes, diferente da nossa, uma visão às vezes antagônica, mas essa convivência, né, e aqui na casa, graças a Deus, graças a Jesus, os bons espíritos, a gente tem uma convivência harmônica, né? Então, isso no mundo hoje é raro ter uma convivência hoje harmônica, fraterna, a gente se sente realmente entre irmãos aqui na casa, então isso é um diferencial. E a reflexão que você tirou, né, que você fez na palestra, foi de que o que isso tem a ver conosco, essa negação de Pedro? Então, aí a gente vai percebendo que realmente a negação de Pedro não é a negação do personagem, do espírito Pedro, mas sim a nossa própria negação. E que ele negou 3 vezes. E nós negamos quantas? Então, a gente fala, né? Nossa, simbólico. Como Pedro teve coragem de negar o Cristo. Mas a gente, sem perceber,
isso talvez seja o mais grave, a gente não percebe, a gente nega Jesus todo santo dia. Aí alguém pode dizer, não, mas aí tu está forçando a barra, eu nunca neguei Jesus, né? Eu sirvo a Jesus. Não, nós negamos e a gente pode fazer aqui Vai dando os exemplos aí, vai dando os exemplos. Quando é que nós negamos Jesus? Quando eu deixo de fazer o bem para uma pessoa, e eu não estou dizendo assim um bem gigantesco, eu vou doar um rim, eu vou perdoar um inimigo mortal, não. Fazer o bem, é dar passagem no trânsito, é fazer uma oração para uma pessoa que está passando de ambulância, que está no acidente, ou na hora de dar carona, a gente tem medo de dar carona, mas abençoa esse irmão, permite que ele chegue sã e salvo no seu destino. Nós fomos, eu não vou dizer quem que estava comigo, né? Ele foi para Florianópolis, na federação, mas saímos cedo, a gente tem que sair cedo no sábado, por causa que a reunião começa às 8 da manhã, então a gente sai daqui antes das 6 horas da manhã. E a gente saiu naquele dia e começamos a ver que tinha 2, 3 acidentes, né? 2 acidentes na estrada. Aí imagina o que a gente pensou, né? Deve ter bebido umas e outras aí, esse aí não dormiu, né? Comentamos na viagem. Quando nós chegamos lá na reunião, a Esther abre a reunião e diz, pessoal, sabe que na vinda ela mora em Balneário Camboriú, para Florianópolis, tinha uns acidentes, e nós também vimos acidentes, né? Daí ela assim, vocês se lembraram de fazer uma oração naquela hora que vocês estavam passando pelo acidente? A gente, não nos lembramos. É um ato pequeno de bondade, né? Quando a gente deixa de fazer... Pior, a gente não só não fez a oração, como pensou, já julgou. Que a pessoa tinha... Pré-julgou, né? Pré-julgou. Então, quando a gente deixa de fazer um bem, o que a gente está dizendo? Eu não conheço esse tal de Jesus. Da mesma forma como Pedro negou, eu não conheço o Cristo. Ele recomendou, deu o recado, exato, ensinou, mas eu não faço. Então, eu não conheço ele. Ele não me ensinou que amar o próximo como a si mesmo ou amar o próximo como eu vos amo. Né? A gente vai achar isso no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Vai ter um mandamento maior, dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, lei do amor, e aí vai. A fé e a caridade, deve-se expor a vida por um malfeitor, caridade com os criminosos. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Né? Fazendo um contraponto do movimento que o Cristo faz em se abaixar por o avental, ele se caracteriza, né? Ele se caracteriza como escravo, ele põe o avental, não só lava o pé, ele se caracteriza, se abaixa e lava o pé. Ele faz um ato que para a época era humilhante. Então ele desce até um patamar de tarefa humilhante. E em contraponto a isso, na verdade a gente quer ser grande igual Cristo, daí a gente quer ser tipo Médicos Sem Fronteira, né? A gente gosta, não, eu quero ter a possibilidade de ir lá na África, ajudar pessoas na África. Aí não para no sinal, como tu disseste, não para na faixa de pedestre, que é o contraponto do Cristo. O Cristo vai lá e faz a coisa mais simples, que é lavar o pé da pessoa. E a gente quer fazer coisas grandes que talvez não consiga fazer, mas diz querer fazer, para depois, se não cumprir, também não tem problema, porque também é difícil, né? Tem essa desculpa. E as pequenas coisas, que é estender a mão, dar um ouvido, um ombro, um tempo, parar no sinal, deixar passar na fila, a gente não faz. As coisas simples. O bem, aquele bem. E aí a gente nega Cristo diversas vezes. Exatamente. A gente pode continuar ainda. Quando a gente agora está na moda, a gente discutir política, né? Antes a gente discutia sobre futebol, se agredia por futebol, agora a gente se agride por política. Grupos de WhatsApp, familiares, amigos deixando de ser amigos, familiares não se falando por causa de política. Né? Essa de deixando amigos, eu acho assim, a coisa mais emblemática que tem. Tipo, vamos usar um exemplo, como eu e o Gilberto fazemos o programa, então a gente está sempre nos vídeos juntos. Né? Então, a gente é muito amigo, daí de repente a gente vai puxar uma conversa de política e ele diz assim, eu sou cor-de-rosa. O quê? Tu é cor-de-rosa? Eu sou azul. E aí eu deixo de ser amigo dele. Porque ele expressou uma diferença de pensamento do meu. Tá assim, Gilberto. As pessoas as diferenças estão expulsando pessoas da amizade, das suas amizades. Como se ela não soubesse o que a outra pessoa pensava. Mas só para dizer assim, ó, eu não quero estar com essa pessoa porque pensa cor-de-rosa, porque eu penso azul.
Gente, nós estamos chegando num patamar que é meio que incompreensível. A gente sabe por quê que está acontecendo isso, mas Mas é difícil. A gente tá sem vergonha. A gente esquece que a pessoa está expondo Quando a gente diz a gente, é nós, tá? Não é os outros, não. Dá a impressão assim que a gente está dizendo que é os outros. Não, a gente é nós mesmo. A gente acaba esquecendo que a pessoa está passando a opinião dela. Não é a verdade absoluta, não é a verdade, muito menos a verdade, é só a opinião. Ou eu estou passando só a minha opinião. Isso quer dizer que é a forma que eu penso, que eu estou vendo o mundo agora. Mas isso não quer dizer que seja a verdade. Mas aí tem toda essa conjunção que a gente está vivendo. Né? Uma pessoa que coloca uma mensagem espírita e dá a opinião dela. E aí vem um monte de uns concordam, não concordam, outros criticam. Daí eu perguntei para essa pessoa assim, tá, tu não vê que tem um monte de gente lá que critica e acha... Qual é o problema? A minha opinião eu já dei. Aí eu digo, é verdade, tu já deu a tua opinião, deu. Cada um a sua. Cada um tem direito da sua. Aí, então, ele ainda abre a possibilidade que outros tenham tantas opiniões. Está fazendo caridade, tu pode falar agora à vontade. Então a gente está passando nesse tempo em que um está agredindo o outro por coisas mínimas, insignificantes. Aí a gente vai lembrar o que a gente está dizendo? A gente não conhece Jesus. Eu não conheço esse tal de Jesus, porque ele não me ensinou os meus, como é que diz aqui? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Amai os vossos inimigos. Aí vai ter aqui, retribui o mal com o bem. Coisa que a gente faz bem assim, normal, todo dia. Os inimigos encarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai também a outra. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio. E aí, por aí vai. Como é atual tudo isso, né? A faculdade num livro. Exatamente, o tempo passa e a mensagem continua totalmente atual. E a gente vai continuar ainda. Quando a gente deixa de perdoar alguém, que isso quase não acontece no nosso dia a dia, a gente deixa de perdoar alguém. Que a gente faz uma escolha. Eu quero cultivar o ódio, a mágoa, o rancor, o desejo de vingança. Isso é uma escolha. Se eu não quero perdoar, eu vou fazer isso. O que eu estou dizendo? Eu não conheço Jesus. Eu não conheço esse tal de Jesus. Ele não me ensinou... justamente os bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Não, na verdade a gente diz assim, eu estou negando Jesus, porque a gente até conhece a mensagem que ele deixou, só que eu nego. Mas isso é prática. E a gente não percebe isso, né? Não. E a gente vai ver isso no capítulo 10 do Evangelho. Vamos lá no capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. O sacrifício mais agradável a Deus. Reconciliação com os adversários. O arqueiro na trave e a trave do olho. Né? A gente consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas não enxerga o pote no nosso. Né? E por isso que a gente tem que seguir aquela argumentação, pelo menos aquela, né? Vigiar e orar e ficar sempre ligado. Porque o problema é aquilo que a psicologia espírita explica, baseados no ensino dos grandes psicólogos, como Jung, de que nós temos todo um conteúdo psíquico muito grande, de coisas que estão fora do nosso controle. A gente tem que estar sempre ligado, porque daqui a pouco vai explodir alguma coisa. Eu já fiz essa experiência, né? E vocês já devem ter feito também. Hoje eu vou procurar não brigar com a esposa, eu vou ver se capricho hoje. Quando a gente vem, a gente está brigando. É mais natural, né? É mais natural. Brota, e depois, aí o cara vai se deparar com o Pedro. Puxa vida! Aí cai a ficha. Como tu disseste, ele negou 3 vezes sem perceber. Sem perceber. Porque é isso que é interessante, 3 vezes. É que a gente... E não percebeu na terceira. Depois, aí que ele tinha visto que ele tinha. Caiu. Numa visão natural no sentido de que o Espiritismo está agora florescendo, mas há mais de 150 anos aqui na face da Terra, mas as pessoas não têm essa consciência ainda bem fixada da reencarnação e aí acha que a vida é só essa. Então, quando ela acha que a vida é só essa, tudo está acontecendo agora. Só que todas as vidas que a gente já passou foram vidas de sobrevivência, onde a gente andava com espada, com revólver. Então, a gente vivia mais, abre aspas, na criminalidade, nessa dificuldade de sobreviver, do que agora que a gente está vivendo.
e muito mais inteligente do que estava anteriormente. Só que toda essa carga que o Gilberto lembra é essa carga doentia que a gente tem. Então, quando tu nega, quando tu discute, é muito mais natural dentro do teu psique, porque era o que tu fazia. Sim. Era o que tu fazia lá atrás, e isso vem junto, né? O Espírito traz toda essa formação. E agora quando a gente se depara, e aí com certeza a gente está introduzido agora no Espiritismo, para dizer, o Espiritismo está dizendo para a gente assim, ó, às vezes tu te liga, né? Agora tu te percebe, né? A gente se percebe, mas é tão pegando difícil. essas más inclinações. É isso que eu quero deixar claro. A gente se percebe, a gente estuda, o Espiritismo traz toda essa informação, outros pastores, outros padres também indicam isso no seu estudo. O Só que ensino de tão Jesus é o difícil. mesmo. É tão difícil no sentido de que muito mais está na nossa alma das coisas que a gente fez do passado, que então por isso que o vigiar que o Gilberto lembra é um vigiar, mas é um vigiar assim incondicional, é prestar atenção a cada segundo da vida da gente. Eu fiz uma coisa agora, está certo ou está errado? Claro que a gente não faz isso, mas esse vigiar tem que ser muito mais forte do que só vigiar. Não precisa o galo cantar. Não dá tempo. Não precisa o galo cantar, porque pode ser que eu já errei 3 vezes. Então eu tenho que ficar ligado para mim poder consertar aquilo, as más tendências, né? Eu tenho que tratar das minhas más tendências. E eu preciso fazer isso permanentemente. Eu só posso fazer isso de forma consciente. Aquilo está no meu inconsciente, mas eu só posso mudar o meu inconsciente trabalhando no consciente. O Divaldo fala isso, né? Não adianta a gente prender a fera. A gente tem que ir adestrando aos poucos essa fera dentro de nós, né? Porque se a gente prender, mais cedo ou mais tarde ela vai arrebentar as amarras e vai fazer um estrago. Se a gente for adestrando aos poucos essa fera interior, né? Esse nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sim. Aos poucos, diluindo isso durante aos séculos, né? Nos séculos, aí a gente vai conseguir. E não se sinta frustrado se você não consegue isso com facilidade, porque é bem difícil, não consegue. A todo instante nós estaremos sendo sabotados pelo nosso subconsciente, pelo nosso inconsciente. É uma carga muito grande psíquica que nós temos, mas nós temos que fazer isso, né? Com todas essas recomendações de Jesus, elas estão aí para nos auxiliar exatamente a lidar com essas dificuldades. Tu falou em adestramento, palavra bonita, eu vou usar uma coisa que é muito mais do que a gente faz. Nós participamos do coral espírita e do coral de Sá. Sempre que o maestro nos traz uma partitura nova, uma música nova, ela nos é estranha. Digamos uma música que não seja popular, ela nos é estranha. Mas ele vai com calma, ele vai trazendo e a gente vai ensaiando essa música de tal forma que depois a gente canta sem a letra e fica ao natural. Quando ele dá o tom da música para a gente cantar e puxa, né? E puxa a música, maestra a música, a gente canta ela naturalmente. É assim que a gente também vai sair das más tendências para as boas tendências, treinando, né? Ensaiando a vida. Né? Poderia falar a noite inteira aqui, isso não é figura de linguagem, realmente. Até o galo cantar. Até o galo cantar as nossas negações aqui. Mas isso aqui não tem um objetivo para deixar aqui. Quando a gente vê esses personagens, como Pedro, como Paulo, que tinha dificuldade, perceber, nos colocar ali como seres humanos, como os espíritos imortais, que estamos em processo de evolução. Né? Exatamente. E ver aquele equívoco como uma oportunidade de melhora e de resgate. E aí então ele escolheria a gente como discípulo também. Podia ser, né? Qualquer pessoa. Bom, Raul, por incrível que pareça, o tempo já se esgotou. Que legal, né? A gente agradece a temática que você trouxe, muito boa. Muito bom a gente fazer esse tipo de reflexão. E a gente deixa as considerações finais para ti aí, à vontade. Agradeço mais uma vez o convite, né? A consideração talvez seja simples, mas de alguma profundidade, né? Que conforme nós vamos viver agora, tendo consciência que nós, de forma inconsciente, de forma não percebida, nós negamos aos ensinamentos do Cristo, nós não colocamos em prática esses ensinamentos, e isso não foi falado justamente para causar um mal-estar, para provocar culpa, de forma alguma, pelo contrário. A gente está num processo de readequação aqui, de aprendizagem, a gente iniciou um processo de mudança, de viver. A gente iniciou, vai levar séculos durante esse processo, talvez milênios,
Mas o importante é que a gente começou, que a gente tem consciência que a gente precisa mudar, né? Que a partir de agora, né, conforme a vida vai nos perguntando, né, se nós realmente conhecemos Jesus, que nós possamos responder, não com palavras, né, mas sim com as nossas ações, com os nossos exemplos, que sim, conhecemos o Cristo e seguimos Ele. E não negamos. E não negamos. Ou tentamos não negar. Exatamente. Então, muito obrigado, Raul Júnior, Edson. Muito obrigado. E nós retornamos com o programa Dimensão Espírita na próxima semana. E aguardamos todos vocês até lá. Muito obrigado.